Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical do canal EBD para você. Agora iremos iniciar mais uma lição, a lição adulto, a lição de número 11, onde o título diz o seguinte: sendo cautelosos nas opiniões. Olha aí, será que nós devemos dar uma opinião baseada na palavra de Deus ou baseada na nossa própria justiça, podemos assim dizer? Iremos aprender essa lição. O nosso textuário diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A nossa verdade prática diz o seguinte: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então, uma lição muito boa. Esse trimestre está com muitas lições muito boas, né? A lição ela se divide em 3 capítulos. O primeiro diz o seguinte: não devemos julgar o outro. Ela se divide em alguns tópicos. O primeiro tópico diz assim: olha, aprendendo a se relacionar com os outros. Segundo, ninguém deve ser julgado. Terceiro, o julgamento defendido por Jesus. O segundo capítulo aqui da lição fala sobre devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, o primeiro tópico. O segundo tópico diz o seguinte: a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. E terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. Aqui na lição. E no capítulo 3 diz assim: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Muitas vezes quando nós vamos orar, muitas vezes nós dizemos isso diante de Deus, né? Senhor, não nos castiga na tua ira, Senhor, para que nós não venhamos ser reduzidos ao pó. A própria Bíblia relata essas palavras, né? Que nós devemos pedir misericórdia a Deus, que nós não venhamos ser julgados por Deus na sua severidade, porque senão nós morreríamos, né? No primeiro tópico, Deus é severo. No segundo tópico, como Deus nos julga. E no terceiro, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Então, como já falou aqui, a lição de número 11 fala sobre sendo cauteloso nas opiniões. Nós devemos ser cautelosos nas nossas opiniões, porque se nós falarmos o que nós pensarmos, nós só iremos conseguir inimizades. Então, por isso nós temos que ter cautelosos, né? Devemos ser cautelosos, devemos ter esse cuidado. Essa palavra cauteloso, ela pode ser traduzida como ter cuidado, como ser uma pessoa prevenida, que se previne antes de fazer algo, que pensa, que medita naquilo que vai falar. Então, uma pessoa que medita antes de falar, uma pessoa que tem esse cuidado, que busca se prevenir dessas coisas, então ela é uma pessoa cautelosa. Então é isso que é a lição de hoje quer dizer, que a palavra de Deus nos ensina a sermos cautelosos. Vamos lá? Meus irmãos, então, nós vemos aqui, já estamos acabando esse trimestre na lição 11, depois tem mais 2. Então nós vemos aqui que a partir do capítulo 7 de Mateus, nós encontramos aqui na última sessão, certo? Na última sessão do Sermão do Monte, certo? Então, nós estamos agora estudando a partir do capítulo 7 de Mateus, onde fala sobre a última parte do Sermão do Monte. Então nós vemos aqui o que a palavra de Deus nos ensina, que nós não devemos julgar precipitadamente. Nós devemos o quê? Antes de criticar alguém, antes de querer julgar alguém, nós primeiro temos que olhar para nós mesmos. Então nós temos que ter uma coisa primordial na vida do cristão. Nós temos que ser o quê? Que nós sejamos o quê? Verdadeiros. Certo? Imagine você ser julgado por uma pessoa mentirosa. E aí, como é que vai ficar? Imagine o julgamento de uma pessoa mentirosa. Então, o primeiro requisito que Deus requer de nós é que nós sejamos verdadeiros. Porque sendo verdadeiro, o que se esperar de uma pessoa mentirosa? Mentira. E o que se esperar de uma pessoa verdadeira? Coisas boas, porque é uma pessoa que exala a verdade, né? Que exala a justiça. Então,
A uma pessoa verdadeira, a gente espera a justiça dela, diferentemente de uma pessoa mentirosa. Então nós vemos aqui que, lá em Mateus capítulo 5, certo? Eu coloquei aqui, nós vemos que Jesus ele começa a falar do caráter, certo? Onde Jesus ele fala do nosso caráter, certo? Que nós devemos ser sal, que nós devemos ser luz, certo? Sal nessa terra, luz desse mundo, ser a diferença, fazer a diferença, certo? Então nós vemos aqui que Jesus também fala sobre as práticas religiosas. De acordo com as nossas práticas religiosas, sem hipocrisia, nós já estudamos lições passadas aí que nós não devemos ser hipócritas, certo? Nós devemos o que? Praticar a justiça, que a palavra verdade tem a ver com justiça. Nós esperamos de uma pessoa verdadeira, nós esperamos o quê? Justiça. E o resto, quando eu estou falando aqui o resto dos bens materiais, Deus proverá, certo? Deus ele nos dará a providência. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que durante a nossa caminhada, que não é fácil, certo? Que é longa, que é estreita, porque a Bíblia diz que estreito é o caminho que leva à salvação e poucas pessoas passam por ele, mas o caminho que leva à perdição é largo e muitas pessoas passam por ele. Mas nós vemos aqui que nós trilhamos o caminho de Cristo, nós buscamos, né? Nós não somos perfeitos, mas estamos tentando aprender com o nosso mestre, né? Jesus, com a sua palavra, com os exemplos de homens e mulheres que serviram a Deus em verdade, certo? Então, durante a nossa caminhada, nós somos vistos por pessoas, nós somos vistos primeiramente por Deus e segundo por pessoas, certo? Então, na nossa caminhada, nós somos observados, certo? Observados. O que é que aquela mulher disse quando passou o profeta na frente da casa dela? Eis que eu vejo ali um homem santo de Deus. Agora imagina, nós somos falhos, aí passa alguém, rapaz, ali vai uma pessoa que, como é que eu posso dizer, que não tem nada a ensinar, é uma pessoa de mau caráter, podemos assim dizer. Então tem essas... Então por isso que nós somos observados primeiramente por Deus, certo? Que é o principal, porque dele vem a justiça, ele que vai nos recompensar, e também nós somos observados o quê? Pelas pessoas. Então nós podemos ver aqui, vamos ler 1 Coríntios capítulo 4. Então nós somos observados, meus irmãos, por Deus e pelas pessoas. Claro que o principal é Deus, mas nós também devemos ter um bom relacionamento, devemos ser bem vistos pelas pessoas. Se nós viermos a ser perseguido, que seja por causa da justiça. Se nós viermos a ser perseguidos, que seja por conta da verdade. Porque a Bíblia diz que as trevas não se unem com a luz, certo? Então, se nós viermos a sermos perseguidos, que seja por causa da justiça, da verdade. Mas nós não podemos ser perseguidos por algo errado que nós viemos a cometer. Então nós devemos nos recorrer a isso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes de tempo, antes que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nós somos vistos por Deus, que é o principal, que é quem vai nos abençoar, nos recompensar, nos ajudar, mas também nós somos observados pelas pessoas. E nós devemos ser bem vistos pelas pessoas. Como assim nós devemos ser bem vistos? Rapaz, ali vai um cristão que aquele fulana,
é um homem de verdade, é uma mulher de verdade, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa justa. Como é bom nós sermos vistos assim pela sociedade. Agora, quando as pessoas são mal vistas pela sociedade, quando as pessoas, rapaz, aquela pessoa é uma pessoa corrompida, é uma pessoa que só vai de mal a pior, que não tem nada a ensinar. Não tem, muitas vezes a gente, quando é criança, às vezes a gente escutou da nossa mãe e do nosso pai dizer assim: olha, eu não quero você andando com fulano ou com fulana, porque ele é uma pessoa de mau exemplo. Só estou dando um exemplo, lógico. Mas tem esses dois lados. Então nós somos observados por Deus, que é quem vai nos ajudar, nos recompensar, mas também, e nós também somos observados pelas pessoas, que também nós devemos ser bem vistos, né? Ter um bom relacionamento, certo? Em relação às pessoas, vamos ler aqui 1 Coríntios 3,7. 1 Coríntios 3,7 diz o seguinte, olha: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, Deus é quem dá o crescimento. Então, nós vemos que nós devemos primeiramente relacionar a pessoas, porque as pessoas fazem, nós vemos aqui que uns fazem umas coisas e outras pessoas fazem outras coisas, mas quem dá o vigor da vida, quem dá o crescimento, quem ajuda é Deus. Então, nós vemos aqui, nós devemos ver aqui também, ó, o que os outros pensam de mim. Devemos ter esse pensamento também, né? Como é que estou sendo bem visto diante da sociedade? Vamos ler Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz o seguinte, olha: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios. Essa palavra nécio, ela pode ser traduzida como louco. Então nós não devemos andar como nécios ou louco, mas como pessoas sábias, remindo o tempo porque os dias são maus. Então nós vemos aqui: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós vemos aqui que nós devemos ser vistos e como nós devemos meditar como eu estou andando diante de Deus e diante da sociedade, certo? Nós vemos aqui, olha aqui que eu coloquei o seguinte, veja o importante aqui. A lição está dizendo o seguinte, nós vemos aqui, olha, sendo cauteloso nas opiniões. Vamos lá. Eu coloquei aqui nome limpo. Todo mundo atrasa uma conta, às vezes a gente atrasa, aí é para pagar um dia, não paga, mas paga depois. Mas o que nós não podemos é deixar de pagar, de honrar os nossos compromissos. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, já aconteceu o seguinte, de alguém chegar para mim e dizer assim: olha Everton, fulano e fulana frequentam a mesma igreja que tu frequenta. Eu dizia, comprou aqui e não pagou. Olha aí que mau exemplo. Como é que uma pessoa dessa... Aí vem assim, não... Aí às vezes, lembrando, a lição fala sobre não julgar, né? Não julgar com fatos infundados, né? Sem fundamento. Mas toda crítica é um julgamento. Mas o que nós devemos fazer é o seguinte: nós devemos também se apenhar em ser bem visto pela sociedade. Então, essa pessoa se falou isso comigo uma vez: olha, fulano e fulana frequenta a igreja que você frequenta, né? Comprou aqui e não pagou. Então, nós devemos honrar os nossos compromissos. Chegou de não poder comprar, eu já atrasei conta, eu com certeza você já atrasou conta, isso é normal. Mas nós devemos honrar os nossos compromissos para dar um bom testemunho diante da sociedade. Então nós vemos tudo isso aqui. Então nós vemos aqui que nós devemos ter o cuidado, certo? No falar e julgar. No falar, porque nós seremos julgados pelas palavras que nós falamos. Vamos ler aqui Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14, 10. Diz assim, olha: mas tu
Por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vamos ler aqui Hebreus também, Hebreus 9. Hebreus 9, 27, diz o seguinte, olha. 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vem depois disso o juízo. Então virá... Tem pessoas que dizem assim, olha, mas depois da morte tudo se acaba e acabou. Não, a vida continua. A morte é só apenas uma passagem para uma outra vida. Então devemos ter cuidado, porque nós seremos julgados, como diz aqui em Hebreus 9, 27, nós passaremos por um juízo. E nós seremos julgados pelos nossos atos, como diz aqui, olha. Nós seremos julgados. Nós prestaremos conta diante de Deus das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos relacionamentos. Olha aí, diante dos nossos atos, palavras, relacionamentos. Aí, por isso Jesus falou, olha, ali quando Jesus estava ali na Santa Ceia, na última Santa Ceia, né? Julgar a nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos. Julgar pode ser também, como é que eu posso dizer? Julgar pode ser traduzido como pensar, como passar um pente fino. Eu posso dizer assim, passar um pente fino em nós mesmos para saber quais as nossas falhas. Muitas vezes a gente tá com apareceu alguma enfermidade, a gente vai no médico e faz uma bateria de exames. Examinar pode ser traduzido como julgar. Examinar a nós mesmos. Quando nós passamos por muitos exames, aí se tiver algum problema vai acusar, né? Olha, você está com um problema disso e disso. A gente vai se tratar. Então nós devemos examinar nós mesmos para nós descobrirmos onde nós estamos falhando, quais as palavras que nós estamos falando que não convém, o que nós estamos fazendo que não convém fazer, o que nós fizemos no passado, o que precisa ser pedir perdão diante de Deus, o que precisa ser consertado, onde precisa ser tratado. Então devemos examinar a nós mesmos. Então devemos viver em comunhão uns com os outros. Salmo 133, versículo 1, né? Oh, quão bom e suave é bom que os irmãos vivam em união. Né? Salmo 133, vamos ler aqui. Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aí fazia como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, né, que traz alegria. Então nós devemos viver em comunhão uns com os outros, devemos ter esse hábito. Vamos ler aqui também João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu também em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós vemos aqui que devemos ter essa comunhão uns com os outros, certo? Olha aqui, olha. A lição está falando sobre aqui o bom testemunho diante das pessoas, né? Tem a ver com isso também. O respeito ele vem com uma socialização. Devemos viver sem competitividade. Não devemos viver baseado numa competição. Vou fazer isso porque eu quero ser melhor do que fulano, do que fulana. Então não devemos viver baseado na competição, certo? E sem desprezo com as pessoas, certo? Então nós devemos viver aqui, olha, socialização. Socialização tem a ver com sociedade. Deus nos criou para vivermos no meio de uma sociedade. Teve um escritor chamado Pércio Santos que ele escreveu o seguinte, olha, os seres humanos necessitam de seus semelhantes para sobreviver, comunicar-se, criar símbolos e formas de expressão cultural, perpetuar a espécie e se realizar plenamente como indivíduos. É na vida em grupo que as pessoas se tornam realmente humanos. A sociabilidade, capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade, desenvolver-se pelo processo de socialização.
Então escreveu aqui, muito interessante. Então tem esse termo aqui, certo? Então nós vemos aqui, como eu falei aqui, criticar é julgar. Por isso nós devemos examinar a nós mesmos, para vermos qual serão essas falhas, certo? Mas nós, claro que criticar faz parte. Jesus criticava ali os fariseus, os escribas, mas o que Jesus queria dizer, né? Nós vemos aqui que acho que nós não podemos ter críticas infundadas. Eu vou fazer uma crítica sem fundamento, sem base, sem estar baseado na verdade. Então nós não podemos fazer isso. Tem que ter uma crítica, ela tem que ter fundamento. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte, olha. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus criticava, mas também Jesus perdoava para aqueles que pediam perdão e arrependimento. Nosso julgamento, nossa crítica deve ser baseado na verdade, mas também na misericórdia. Nós vemos inúmeras vezes que Deus falhava, que Deus falhava. Deus não falha, perdão. Deus não falha. Eu só troquei aqui. Nós vemos aqui inúmeras passagens que as pessoas falham, mas que Deus perdoou, porque as pessoas se arrependeu, e nós devemos assim também copiar esses exemplos de Deus, copiar o exemplo de Cristo, né? Criticar, mas uma crítica baseada na verdade, na justiça, mas também na misericórdia. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que para viver bem, olha aí interessante aqui, olha, para nós vivermos bem, nós só iremos ter uma vida boa se nós tivermos paz. Para se viver bem, a nossa vida tem que ser baseada na verdade, na paz, certo? Na paz. Devemos ter uma vida baseada na paz. Olha aqui, para se ter um bom relacionamento, certo? É preciso ter humildade e mansidão. Eu falei aqui de paz. Para se ter um bom relacionamento é preciso ter humildade, certo? Humildade e mansidão. Então essas três palavrinhas aqui, essas três características têm que estar interligadas. Humildade com paz e mansidão. Humildade, mansidão e paz. Devemos ter essas características. Então, o fato de sermos cristãos não nos torna perfeitos de imediato. É um processo que vai dia após dia, anos após anos. Ou seja, nós devemos andar debaixo da graça, certo? Nós devemos andar debaixo da graça, sem ódio, sem egoísmo, sem inveja, sem ambição, certo? Em Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim, não diz que um julgamento não pode ser feito, certo? Vamos ler aqui, como diz a própria lição aqui, né? Mateus capítulo 7, aqui está na lição, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer julgamento, porque como eu falei aqui, criticar é julgar. Mas nós devemos aqui, olha, não diz que um julgamento não deve ser feito. Não podemos, olha aí, não podemos ser neutros nas questões morais. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O tema é aborto. Aí vai haver um debate sobre o tema aborto. O cristão deve se calar? Deve ser neutro? Não. Ele tem que tomar um lado. Certo? Então nós não podemos ser neutros nas questões morais. Toda crítica, olha aí, olha. Toda crítica, ela é um julgamento. Toda crítica, ela é um julgamento. Mas, claro, que nosso julgamento deve ser baseado na verdade, na justiça, não na justiça do homem, mas na justiça de Deus. E Deus nos ajudará. Meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 deste vídeo. Paz do Senhor. Meus irmãos, voltando aqui na parte 2 aqui da lição, nós vemos aqui ainda, sendo cautelosos nas opiniões, nós vemos aqui que nós não podemos, certo, julgar baseado, olha aqui, na nossa justiça própria.
Eu vou julgar uma pessoa baseado na minha justiça. O homem não tem justiça se não vier de Deus, certo? Então, o que Jesus queria falar é que nós não podemos julgar baseado na nossa justiça própria. Aí eu não vou julgar eu vou julgar baseado naquilo que, que eu não pratico, ou naquilo, nós não podemos, o que eu posso dizer assim, nós temos, se for julgar, qual é o livro da lei? É a Bíblia. A Bíblia é a lei. Todo aquilo que fugir das leis escritas na Bíblia está em desacordo com a palavra de Deus. Então é baseado na Bíblia que nós devemos julgar. Porém, a Bíblia diz que nós não devemos julgar de uma forma condenatória, condenando, porque aí nós tomaríamos o lugar de Deus. Mas, claro que toda crítica é um julgamento. Claro que nós fazemos julgamentos, mas o nosso julgamento deve se basear também na justiça, na verdade, no amor, na compaixão. Nós vemos aqui relatos de pessoas que pecaram, que foram julgadas por Deus, aqueles que se arrependeram foram perdoados, mesmo assim, mesmo sendo perdoado, consequências virão. E aqueles que não se arrependeram, por exemplo, Judas, ele traiu Jesus, mas ele não se arrependeu. E ele tirou a própria vida porque ele não foi abraçado pela graça de Deus, porque ele não deu lugar, certo? Então que nós vemos dar lugar à compaixão, à misericórdia. A mulher que foi pegada em adultério, Jesus disse o quê? Aquele que não tiver aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então nós vemos aqui que as pessoas soltaram as pedras no chão porque todos tinham pecado. Jesus disse o que para a mulher? Vá. Aí Jesus pergunta, cadê os teus acusadores? Vá e não peques mais. Jesus viu que ela estava errada, ela precisava de uma repreensão, mas Jesus, olha, não peques mais, certo? E a palavra de Deus nos aconselha a deixarmos. A Bíblia diz, olha, aquele que confessa os seus erros e os deixar, prosperará. Então nós vemos aqui que nós devemos se colocar no lugar do outro. Se eu não quero que algo aconteça comigo, eu não devo fazer essa mesma coisa com essa outra pessoa. Aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o próximo. Então devemos nos colocar no lugar do outro. Não julgueis, certo? Olha aqui, a lição diz o seguinte, olha, o verbo julgar, essa expressão aqui, olha, não julgueis, certo? Essa expressão não julgueis, ele vem do verbo grego krino, que significa separar, colocar separadamente, selecionar e ser de opinião. Então essa expressão não julgueis vem do verbo grego krino, que significa separar, colocar separadamente, selecionar e ser de opinião, certo? Então nós não devemos julgar condenando, devemos julgar criticando. Olha, essa forma não é a forma correta de se fazer. Quando nós temos um filho que nós queremos ensinar o filho a andar no caminho correto, filho, não faça isso que está errado, faça isso. Então assim deve ser também o nosso julgamento, sempre mostrando o lado correto e bom de se fazer algo ou o caminho que se deve se andar. Então, olha aqui, reis e governadores, certo? Reis e governadores, eles tinham a prerrogativa de julgar. Então eles tinham a prerrogativa de julgar. Isso era um costume dos reis e dos governadores. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5:12. 5:12 diz o seguinte, olha, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro? Versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Fala aqui daqueles que fazem as coisas e não se arrependem, não é isso? Olha aqui, em Mateus capítulo 7, versículo do 15 ao 23, nós vemos que o próprio Jesus, ele incentivava e ensinava que os discípulos, certo? Que os discípulos deviam julgar. Olha aqui, olha. Eles deviam julgar, que julgar significa examinar os falsos ensinos dos falsos mestres.
Então como é que eu vou dizer para alguém que tal ensino é incorreto, é falso? Isso é um julgamento, mas sempre baseando no livro da lei, no livro santo que é a Bíblia, certo? Então, quando eu for julgar alguém, eu tenho que me basear na Bíblia. Por exemplo, alguém anda mentindo por aí, difamando os outros. Então, a Bíblia diz que difamar e falar mal dos outros é errado. Então, devo falar para essa pessoa que é errado fazer tal ato. Mas o livro base, por exemplo, os juízes, né, os juízes, quando eles vão julgar, eles julgam, vai ouvir os dois lados, mas eles se julgam baseado no que eles estudaram. Então ele vai ouvir os dois lados. Então qual é o livro base para nós julgarmos? Para nós orientar alguém o caminho que se deve andar, é a Bíblia. Então nós vemos aqui, vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 18. Mateus 7, 18. Depois vocês leiam do Mateus 7, do 15 ao 23. Então vale muito bem. Fala dos falsos profetas. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então só até aqui. Então nós vemos pelo versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui Jesus estava dizendo aqui que eles deviam julgar os falsos mestres, certo? E deviam julgar, certo? Versículo 18, vocês podem ver do 15 ao 23, depois vocês leiam, certo? Os escribas e fariseus, eles julgavam, certo? Com dureza, visava observar as falhas e defeitos de quem? Dos outros. Então eles julgavam baseado nas falhas e nos defeitos. Eles julgavam baseado na malícia, no egoísmo. Quem? Os fariseus e os escribas, certo? Então nós temos que... Enquanto os fariseus e escribas, eles julgavam baseado na malícia, no egoísmo, na dureza, não é isso? Sempre procurando buscar aquela falha. Nós cristãos, nós que tentamos imitar Cristo, devemos julgar baseado no amor, na compaixão, na misericórdia, certo? Se Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar aquele que nos deve. Isso era a oração que o Pai nos ensinou, certo? Ou seja, tem aquelas pessoas, ou seja, você conhece alguém que nunca vê nada de bom em ninguém? Todos nós somos falhos, todos nós somos limitados, pecamos todos os dias, mas toda pessoa tem algo bom, certo? Mas veja aqui, olha, quem não consegue enxergar coisas boas nos outros, nunca serão bem vistos. Quem não consegue enxergar coisas boas nas outras pessoas, só fala mal dos outros, só fala o mal, só vê o lado mal, só vê o lado errado, só fala mal. Então nós vemos aqui, quem manifesta o ódio é a lei da semeadura, certo? A lei da semeadura. Quem colhe, olha aqui, ó, quem planta o ódio, colhe o quê? Colhe ódio, certo? Quem planta o ódio, colhe o ódio. Quem não usa da misericórdia, olha aí, ó, quem não usa da misericórdia, jamais terá misericórdia. Então devemos nos basear na misericórdia. Muitas vezes acontecem coisas que nós nos iramos, às vezes a gente se chateia, mas a melhor coisa é pedir orientação a Deus e meditar. Aconteceu uma coisa, vou dar um exemplo, aconteceu alguma coisa, a gente ficou irado, ficou chateado. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava estudando o testemunho de um pastor e ele disse que a casa dele foi invadida por ladrões, certo? A casa do pastor foi invadida por ladrões, ele não estava em casa. Parece que tinha alguns familiares dele, foi feito refém e os ladrões levaram algumas coisas. Aí aconteceu 2 vezes na casa dele. Aí o pastor ficou meio com trauma, esse pastor que citou esse testemunho. E ele disse que quando ia para a igreja ele ficava com aquele pensamento de vingativo, né, de querer justiça e tudo isso. Claro que a justiça, devemos sempre buscar a justiça, lógico. Mas o pastor, ele contou que ele ia para o culto e ficava com aquele pensamento meio que, eita, as pessoas que roubaram minha casa, que ele não conhecia,
deve estar aqui na igreja, no culto, me observando. E ele ficou com aquele pensamento ficou corroendo, até que ele teve que pedir, ele teve que orar a Deus para que Deus tirasse aquilo de dentro dele. Aí quando ele orando, Deus perdoa essas pessoas, esses ladrões, perdoe ele. Até que ele teve que perdoar no sentido assim, ele não conheceu esses ladrões, ele não conhecia, não viu esse momento que eles invadiram a casa do pastor, mas perdoar no sentido seguinte, de deixar essas coisas de lado e se apegar nas coisas de Deus. Aí, ele tendo, baseado nesse perdão, nesse pensamento, ele teve que orar, pedir que Deus tirasse esses pensamentos dele, porque ele ficou até com receio de ir para a igreja. Certo? Então Deus é aquele que tira essas coisas que vem nos deixar mais fracos. E Deus ele é expert em dar vida, glória a Deus. Deus é expert em dar ânimo, dar fé, em tirar aquilo que não agrada de dentro de nós. Deus tem essa capacidade de tirar de dentro de nós, a consolar, certo? Então nós vemos aqui, quem não usa de misericórdia jamais encontrará misericórdia. Um cristão que tem um coração, olha aí, banhado pela graça divina, certo? Pela graça divina, não deseja mal para ninguém. É aí a lei da semeadura. É clara. O que se planta, se colhe. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Depois vocês leiam Mateus 12:36, certo? Nós vemos que o Deus Santo, Deus é o santo juiz, pois conhece por dentro e por fora. Então nós não podemos tomar o lugar de Deus como juiz. Deus ele é o santo juiz, certo? Deus julga sem imparcialidade, certo? Ser imparcial é não tomar nenhum dos lados. Por exemplo, o juiz, quando ele vai julgar algo, ele tem que escutar os dois lados. Ele escuta um lado e depois escuta o outro. Então o juiz, justo e verdadeiro, ele deve ser imparcial. A Bíblia diz, olha aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Ao julgar, sejamos cheios de amor, como já falei aqui, misericórdia e compaixão. Então, ao julgarmos, nós devemos ser cheios de amor, nós devemos ser cheios de misericórdia e cheios de compaixão. E olha aí, veja interessante, muitas vezes isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, acontece com você, com todo mundo. Muitas vezes nós julgamos alguém pelos mesmos erros que cometemos. Todo mundo passa por isso. Todo ser humano nessa terra faz isso. Muitas vezes nós julgamos alguém pelos mesmos erros que nós cometemos. Mas rapaz, fulano fez isso, fulana fez isso, e a gente muitas vezes comete o mesmo erro. Então nós devemos, primeiramente, Jesus diz, olha, essa expressão é muito clara para nós. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então a palavra de Deus nos ensina a nós julgarmos, a nós examinar a nós mesmos. O que é que eu estou falhando? A Bíblia é como o espelho, ela reflete os nossos erros. Então devemos, por isso que a palavra de Deus nos exorta a sempre estar lembrando, relembrando, lendo a Bíblia, meditando. A Bíblia diz o quê? Daniel meditava de manhã, de tarde e de noite na palavra de Deus. Certo? Então muitas vezes nós julgamos os outros pelos mesmos erros que nós cometemos. Olha aqui, não julgueis, olha, isso aqui é muito importante. Não julgueis segundo o que? Olha, a aparência. Às vezes nós julgamos pela aparência. Isso é uma falha nossa, certo? Vamos ler João capítulo 7. Livro de João, capítulo 7. Livro de João, capítulo 7. 7:24 diz o seguinte, olha, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, certo? Vamos ler aqui em Êxodo 23. Êxodo 23. Versículo 6. Olha aqui, olha. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Êxodo 23, versículo 6. Não perverterás o direito do teu
pobre na sua demanda. Aí eu faço uma pergunta: é possível alguém perverter o julgamento? Olha aí, é possível alguém perverter o julgamento? Lógico. Como é que eu posso perverter um julgamento? Como é que alguém pode perverter um julgamento? Nós já falamos isso aqui no início. Um julgamento baseado na mentira. Um julgamento baseado na propina. Olha aí, isso é interessante. Isso aqui é importante. O julgamento ele é pervertido quando nós aceitamos propina para inocentar o culpado e condenar o inocente. Olha, veja como isso é importante e muitas vezes, infelizmente, acontece nos dias atuais. Muitas vezes o julgamento ele é pervertido, certo? Pela propina recebida para se inocentar o culpado e condenar o inocente. E a palavra de Deus nos exorta que o nosso julgamento deve ser imparcial, que nós não devemos tomar nenhum lado, certo? Devemos... Eu vou dar um exemplo aqui. O Salomão, quando aquelas duas mulheres levaram as crianças para Salomão julgar, o rei Salomão. E uma criança estava morta e a outra viva. E uma dizia que o seu filho estava com a outra. Salomão não tinha, ele não era Deus, não tinha como ele saber quem estava falando a verdade. Então ele não tomou nenhum lugar, ele foi imparcial, ele não se apegou a nenhuma das mulheres. Não, você fala a verdade, você fala a mentira. O que é que ele fez? Eu vou matar a criança com a espada, vou passar a espada na criança no meio e cada um vai ficar com uma parte. A mãe verdadeira, ela disse, não, eu prefiro que a criança fique com a outra mãe. E a mãe que não era verdadeira disse, não, tá certo, corta a criança, cada um fica com um pedaço. Por quê? Aquela pessoa corrompida, aquela pessoa que tem corrompida pelo pecado, ela sempre vai querer ver a desgraça do seu próximo. Mas a pessoa que é banhada pela graça de Deus, a gente falou aqui, olha, a pessoa que é banhada pela graça divina sempre vai se basear na misericórdia, na justiça, na compaixão. Então nós não devemos perverter o julgamento, nós não devemos aceitar propina para condenar o inocente e inocentar o culpado. Certo, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Já já iremos iniciar a parte final dessa lição. Paz do Senhor. Irmãos, agora para finalizar aqui a lição, nós vemos aqui que a lição número 11, nós vemos que veja que interessante. O verbo perverter no hebraico é nata. Lembrando que, olha, eu leio tanto o hebraico como o grego, que eu não sou bom em hebraico nem no grego, eu leio da forma portuguesada de se falar, certo? Então os irmãos me perdoem aí se a pronúncia não está tão correta, certo? Então o verbo perverter vem do grego, vem do hebraico nata, que significa virar para o lado, inclinar, curvar-se, certo? Curvar-se, ou seja, perverter. A gente estava falando aqui sobre perverter o julgamento. Se eu tomo um dos lados que está sendo julgado, eu estou me curvando para tal lado, certo? Eu estou me inclinando para um lado do julgamento. E o julgamento ele tem que ser imparcial, ele tem que ouvir os dois lados e julgar de forma imparcial. Julgar quem realmente é inocente, certo? Inocentar o inocente e condenar o culpado, certo? Então, perverter vem do hebraico nata, que significa virar para o lado, inclinar-se, curvar-se. Quem julga, agora veja interessante, quem julga, certo, sem base, ele esconde a verdade. Então, é possível perverter o julgamento? É sim, quando se aceita propina ou se toma um dos lados para condenar o inocente e inocentar o culpado, certo? Então nós não podemos perverter o julgamento, nós não podemos virar para o lado, tomar um dos lados, nós devemos ser imparcial, certo? O julgamento que se escondeu a verdade. Por exemplo, a lição fala aqui sobre dois julgamentos em que a verdade
ela foi pervertida, em que o julgamento foi pervertido, que a verdade foi escondida. Por exemplo, Jezabel. A Bíblia diz, vocês podem ir lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo do 2 ao 15. A Bíblia diz que Jezabel, esposa de Acabe queria comprar a herança de Nabote. Aí ele não quis vender, Jezabel tomou a frente, certo? Tomou a frente, fez um falso julgamento contra Nabote, certo? Contra Nabote, para se apossar da sua herança. E condenou ele, sentenciou ele à morte de forma injustiçada, de forma injusta. Então Jezabel, para fazer o seu querer, para fazer os gostos do seu esposo Acabe, certo? Jezabel, a Bíblia diz que ela era uma mulher perversa, satânica. Ela perverteu o julgamento, perverteu a verdade, mentiu, julgou baseado na mentira, para condenar o inocente Nabote, certo? Nabote, e condenou ele à morte, para tomar posse da sua herança, certo? Então aqui vai um exemplo de julgamento pervertido, certo? E de Jezabel contra Nabote. Nós vemos aqui outro exemplo aqui, onde o julgamento ele é pervertido. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi, vocês sabem da história, que Davi ele se aposta da mulher de Urias e permite que Urias, primeiro ele tentou encobrir o seu pecado, né, para que Urias se relacionasse com sua esposa, para que o filho que fosse nascer de Batseba fosse creditado, podemos assim dizer, a Urias, né, para que todos acreditassem que o filho era de Urias. Porém, não teve esse relacionamento, então o que é que Davi fez? Ele pediu para colocar Urias na pior parte da guerra, onde era mais dura, mais severa, para que ele viesse a morrer. E ele morreu, escondeu esse pecado durante um ano, certo? Até então Davi não tinha confessado diante de Deus, porque o pecado nos constrange e muitas vezes nós queremos esconder algo de Deus, mas isso é impossível porque Deus vê tudo, certo? Então até que Deus levanta Natã, fala para Natã para ir falar com Davi. Aí Natã, o profeta Natã, ele fala uma parábola, né, do rico que se apossou da ovelha do pobre, certo? Quando Davi escutou a parábola, Davi disse o quê? Ele julgou de forma imparcial. Tal homem, olha aí, ó, tal homem deveria o quê? Morrer. Tais julgamentos foram pervertidos. Porque o homem que Natan estava falando era Davi. Certo? E vocês podem ver lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Certo? Então nós vemos aqui que tais julgamentos, eles foram pervertidos pela verdade, eles foram pervertidos pela mentira, né? Eles não foram imparcial. Então nós vemos aqui dois julgamentos onde o julgamento foi pervertido, onde a verdade foi pervertida, certo? Então nós devemos julgar baseado na verdade. Então nós vemos aqui, vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28, onde Jesus estava falando ali na última Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem ou a mulher a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós devemos julgar a nós mesmos. Nós devemos examinar a nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, né, meus irmãos? Então, vocês lembram, claro, agora deu para entender, né? Então, tais julgamentos foram pervertidos pela verdade. Tanto Davi, né, que julgou Urias, certo? Onde condenou o pobre Urias à morte pelo erro, não de Urias, mas pelo erro do próprio Davi, certo? Deus perdoou Davi. Nós vemos aqui, certo, que Davi deveria ser morto. Mas por que Davi não foi morto? Porque ele se arrependeu e também, se fosse uma pessoa do povo, um pobre, com certeza ele seria apedrejado e até morto. Mas quem é que se levantaria contra o rei? Olha aí. Quem é que iria se levantar contra o rei? Somente Deus. O povo não tinha coragem de se levantar contra o rei. Até porque também Davi se arrependeu, lógico. Mas nós vemos aqui que os pecados trazem consequência e uma das consequências é que a espada nunca deixou a casa de Davi.
Então ninguém iria se levantar contra o rei, mas Deus, que é o rei dos reis, ele se levantou contra Davi, ele confrontou Davi através do profeta Natã, e Davi confessou o seu pecado. Mas Davi, olha, Davi deveria ser morto. E a lição faz essa pergunta, certo? Deus é severo? E aí, meus irmãos, o que é que vocês acham? Deus ele é severo? Davi deveria ser morto. Por que Davi não foi morto? Porque Deus mostrou o que? Misericórdia, mostrou o que? Compaixão. Deus mostrou compaixão para com Davi. Para com Davi. E Deus também mostra compaixão conosco. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós estaríamos vivos? Aí é uma reflexão que nós deveremos fazer, certo? Olha aí, antes de me apegar nessa última parte, se nós lermos lá em Gênesis capítulo 38, versículo 24, a parte do capítulo 38, nós vemos que Judá versus Tamar. A Bíblia diz que Tamar era uma jovem bonita e ela se casou com o primogênito de Judá. O primogênito de Judá era um homem perverso e Deus, ele veio a morrer porque era um homem perverso. Então tinha a chamada lei do levirato. Lei do levirato. A lei do levirato dizia que se um homem morrer e deixar sua mulher sem filhos, o irmão do morto, da pessoa que morreu, deveria se casar com a mulher que não tinha filhos, né? No caso com a sua cunhada, né? A viúva, lógico, viúva, certo? Então deveria se casar. Então o segundo filho de Judá, ele se casa com Tamar novamente, certo? Porém, ele também era um homem perverso, não tanto quanto o seu irmão primogênito de Judá, mas também era um homem que desobedecia às leis de Deus, certo? E também ele veio a morrer porque não obedecia a Deus, né? Era um homem perverso. Então, pela lei do levirato, o terceiro filho de Judá deveria ser dado a casamento a Tamar. Mas Judá não deu. Até que Tamar, ela desesperada, ela se finge de prostituta e se deita com Judá, sem que Judá soubesse que ela era Tamar, né? Ela com o rosto ali encoberto. E no final do relacionamento ela pede um cajado, pede alguns objetos de Judá para que ficasse com ela. E Judá dá, depois o acordo, depois ele poderia pegar de volta. Só que logo correu os boatos, depois de algum tempo, que Tamar estava grávida. E o que Judá fez? Essa mulher deve morrer. Aí quando ela é levada diante de Judá, ela mostra o cajado, os objetos que pertenciam a Judá. E Judá disse, ela é mais justa do que eu. Nós vemos aqui que Tamar, ela cometeu um ato grave, um pecado grande. Porém, Judá reconheceu que o seu erro, o erro de Judá, foi pior do que o de Tamar. E a Bíblia diz que eles não se relacionaram mais, mas desse primeiro relacionamento, ele teve 2 filhos, certo? Então nós vemos aqui que Tamar errou, mas o erro de Judá foi maior porque não deu seu filho para Tamar, certo? Então nós vemos aqui, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38, versículo 26. 38, 26 diz o seguinte, olha. E conheceu Judá e disse, mais justa ela é do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Então nós vemos aqui que ele reconheceu, certo? Vamos ler Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, certo? Lucas 9, 55. Diz o seguinte, olha, 9,55. 9,55 diz o seguinte, olha. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Nós vemos aqui, veja como é a mentalidade do ser humano. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos foram rejeitados pelos samaritanos. O que é que os discípulos falaram para Jesus? Senhor, ora a Deus para que caia uma chuva de fogo e consuma esses pecadores. Nós temos a tendência de julgar pela aparência. Infelizmente, nós temos a tendência de julgar sempre olhando para o lado errado, para o lado
mais falha das pessoas, sem misericórdia, mas nós devemos julgar com misericórdia, como Deus julgou, né? O próprio Jesus repreendeu aqui os discípulos, né? Então nós vemos aqui, vamos ler Mateus 3, está aqui até na lição, né? Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5. Olha, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha aqui. No grego, a palavra argueiro significa carpos, certo? Então, no grego, a palavra argueiro vem de carpos, que significa talo, ramo seco, certo? É como se fosse um talo, um ramo seco que estivesse no olho da pessoa, certo? E a palavra trave, certo? Vem do grego dokos, que significa viga. Por isso Jesus disse, olha, tira primeiro a viga que está dentro do teu olho, para depois tu tirar do teu irmão, certo? Então tem a ver com isso. Vamos ler aqui para finalizar, Tiago capítulo 5, certo? Tiago 5. Vamos ler primeiro Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejais também tentado. Certo? Em Gálatas 6:1. Agora Tiago, certo? Tiago, capítulo 5. Tiago 5, versículo 19. 5:19. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do seu erro, do seu mau caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então devemos sempre mostrar misericórdia aos outros, certo? E como diz aqui, aí vem aquela pergunta que a gente até começou aqui, citou no exemplo. Deus, ele é severo? Uma vez eu estava lendo um livro, eu não lembro qual foi o escritor, ele dizia o seguinte: se Deus julgássemos nós, a igreja de Cristo, se Deus julgássemos nós da mesma maneira que julgou Ananias e Safira, atrás de cada igreja teria um cemitério. Olha aí, Deus, ele é misericordioso, glória a Deus. Se Deus julgássemos nós, a igreja, da mesma forma que julgou Ananias e Safira quando mentiram para o Espírito Santo, certo? Atrás de cada igreja haveria um cemitério. Mas Deus nos julga com compaixão, com misericórdia, com justiça. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Vamos ler aqui Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 22, para finalizar, diz o seguinte, olha: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Agora 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4:8 diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amarem a sua vinda. E para finalizar, Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz o seguinte, olha: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Paz do Senhor Jesus Cristo e que vocês possam ter uma ótima semana na presença de Cristo. Que Deus possa te abençoar, livrar de todo o mal e que obrigado por tudo também, por ter se inscrito no canal e também por ter assistido esses vídeos. Paz do Senhor e uma ótima semana na presença de Deus.